Olá, hoje a gente vai bancar uma de detetive da história para resolver um mistério. Mas calma, não é um crime, nada disso. É sobre como a nossa ideia sobre o passado pode mudar, e mudar muito. E o nosso caso de hoje é um período da história do Brasil que, olha, por muito tempo foi visto de um jeito bem específico. O centro de tudo é a Primeira República do Brasil, aquele período que foi de 1889 até 1930. Para muita gente, esse nome já traz na cabeça uma imagem de algo antigo, talvez até, sei lá, meio parado no tempo, né? E é aqui que o mistério começa. A grande pergunta que guia a nossa análise é: por que, de repente, essa época, que muitos chamam de República Velha, virou um dos assuntos mais quentes entre os pesquisadores de história no Brasil? O que será que eles andam descobrindo? A nossa primeira pista é este número aqui. E ele é bem impressionante. Parem para pensar. Quase 20%. Isso é quase um quinto de todas as teses de doutorado em História defendidas no Brasil ao longo de 10 anos, focadas nesse período específico. Isso não é um interesse qualquer, é uma verdadeira febre acadêmica. Ok, para a gente entender por que essa nova pesquisa é tão revolucionária, a gente precisa primeiro lembrar daquela história mais antiga, a versão que a maioria de nós aprendeu nos livros da escola. Lembram dessa imagem? Uma república meio sem graça, controlada por um grupinho de gente rica do café e do leite, com eleições que eram pura fraude e a grande maioria da população sem voz nenhuma. Uma história bem simples, talvez simples até demais. Só que, como as pesquisas mais recentes estão mostrando, essa visão, digamos que ela está sendo completamente repensada. A história de verdade parece ser bem mais complexa e cheia de vida. Mas como a gente sabe disso? Como se prova uma coisa dessas? A resposta está nos dados. Vamos dar uma olhada em como um estudo de 2020 usou uma ferramenta super poderosa para entender o que os historiadores andam pesquisando de verdade. A ferramenta do nosso detetive, no caso, é a bibliometria. Nome complicado, mas a ideia é simples. É usar estatística para analisar o que está sendo publicado. É como se fosse uma ciência de dados do conhecimento, que nos ajuda a ver para onde a pesquisa está apontando. E a escala dessa investigação é gigante. Para achar os padrões, os pesquisadores analisaram um universo imenso de trabalhos. Um total de 3.243 teses de doutorado em História. É uma década inteira de produção acadêmica sendo passada a pente fino. Agora, o mais curioso é a tendência que isso mostra. Se a gente olhar o gráfico, o interesse não só foi alto, como ele foi crescendo ao longo da década. Chegou a ter um pico ali na segunda metade. Isso mostra que não é uma modinha, é um interesse que veio para ficar. Desse mundão de teses, os pesquisadores separaram a evidência principal do nosso caso. 639 trabalhos focados especificamente na Primeira República. É aqui, dentro desse conjunto, que a gente vai encontrar a chave para resolver nosso mistério. E agora a gente chega no ponto alto da nossa investigação. Aquele momento em que os dados finalmente revelam o que está por trás dessa obsessão toda dos historiadores. A pergunta que não quer calar é: o que ainda tem de novo para falar sobre isso? Será que estão só recontando as mesmas histórias de sempre sobre os coronéis, as oligarquias, a economia do café? A resposta é um gigantesco não. E a prova está bem aqui. Olhem só para esses números. É de cair o queixo. Mais de 71% das teses falam de história social. Os temas clássicos, como política e economia, somados não dão nem 11%. Isso não é uma pequena mudança, gente. Isso é uma virada de jogo completa. Então, o que está acontecendo é uma mudança total de perspectiva. É como se os historiadores estivessem virando o telescópio ao contrário. Em vez de olhar de cima para baixo, focando nos presidentes, nas elites, eles estão olhando de baixo para cima para a vida das pessoas comuns. Na prática, isso quer dizer pesquisar a vida dos trabalhadores nas cidades, a experiência dos imigrantes que chegavam, os conflitos que surgiam com o crescimento urbano. Significa estudar como era a saúde pública, o que a ciência da época estava descobrindo, qual era o papel da religião, da educação. De repente, um retrato muito, mas muito mais rico e detalhado da sociedade começa a aparecer. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa? Por que essa mudança de foco é tão importante? Simples. Ela muda completamente o jeito que a gente entende como o Brasil moderno começou a ser construído. A grande lição que fica é que a história não é uma coisa pronta e acabada, um monte de fatos guardados numa caixa. Ela é viva, é um processo. O que esses dados mostram é a história sendo reescrita na nossa frente, revelando uma Primeira República muito mais dinâmica, conflituosa e interessante do que a gente imaginava. E como é que uma virada dessas acontece? Basicamente, o processo é esse. Começa com uma nova geração de pesquisadores que chega com outras perguntas, com outra curiosidade.
Eles buscam novos tipos de fontes, de evidências. Aí o foco sai daquelas grandes figuras e vai para o dia a dia das pessoas. E o resultado? Uma história muito mais completa e, vamos combinar, muito mais real. Isso tudo nos deixa com a reflexão. O caso da Primeira República é um exemplo incrível, mas ele nos faz pensar que outras histórias, em outros lugares, em outras épocas, estão aí, escondidas debaixo da poeira da história oficial, só esperando uma nova geração de detetives para vir contá-las? Fica aí a pergunta. Valeu por acompanhar a gente nessa investigação.